Se você esperava um jogo bastante insosso, até mesmo desinteressante na estreia do Mundial de Clubes, olha, foi um 0-0 bastante movimentado entre Al Ahly do Egito e o Inter Miami na abertura do Mundial de Clubes da FIFA, jogo realizado em Miami, no Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins da NFL. Grande jogo que os protagonistas foram os goleiros. Os goleiros foram os grandes nomes da partida, tanto o goleiro do Al Ahly como também o goleiro do Inter Miami. E dois tempos muito distintos, né? O Al Ahly foi muito bem no primeiro tempo, em fortes transições, né? Teve um pênalti desperdiçado pelo Trezeguet, ainda teve um jogador lesionado logo aos 12 minutos de jogo, o Ashur, que é um jovem jogador, inclusive com uma lesão no ombro, saiu de campo chorando, lamentando bastante por conta da lesão. Não sei se ele vai continuar jogando com o Al Ahly pela preocupação que foi a lesão. Foi sacado logo no começo, ele que é um dos jogadores mais talentosos desse time do Egito. E no final das contas, pessoal, o Messi foi muito bem no segundo tempo. Se o time do Al Ahly teve as melhores oportunidades, teve gol anulado no primeiro tempo, no segundo tempo o Inter Miami que foi que deu as cartas e realmente foi muito bem os goleiros. Como eu disse, se no primeiro tempo o goleiro do Inter Miami fechou o gol, o El Shenawi, goleiro do Al Ahly, de 37 anos, foi a grande peça, foi o grande jogador do segundo tempo para salvar o time egípcio de um tropeço logo na estreia do Grupo A do Mundial de Clubes, principalmente no final do jogo. O Messi apareceu com uma jogada muito importante, com um cruzamento fechado, em que o goleiro precisou espalmar, ainda contou com travessão para salvar, né? E depois o zagueiro do Inter Miami cabeceou a queima-roupa na pequena área e o goleiro Al-Shenawi fez uma defesa absurda, fazendo com que o time do Egito segurasse o 0-0 no Hard Rock Stadium. Aliás, uma bela partida. Eu vou falar muito para vocês porque, sinceramente, para quem esperava um jogo bastante desinteressante, foi um jogo bastante movimentado. Foi a equipe do Al Ahly impondo um ritmo logo no primeiro tempo, com muita transição, com muita velocidade. É um time que não é nada bobo. E do lado do Inter Miami a experiência pesou, porque o Inter Miami, na verdade, ele foi dosando o jogo no primeiro tempo e conseguiu ter mais pernas no segundo tempo. Pareceu que o time do Al Ahly cansou na segunda etapa por causa do alto volume de ritmo, né, que a equipe implementou, né? E o goleiro Ustari, goleiro do time do Inter Miami, foi muito bem na defesa do pênalti, que eu achei que o Trezeguet bateu mal o pênalti até certo ponto pode gerar uma situação ali de dúvida, mas houve uma jogada que o zagueiro do time do Inter Miami derruba o avante do Al Ahly na área e a arbitragem nem precisou do VAR e marcou o pênalti. E aí o Trezeguet, que é um jogador de Copa do Mundo, já defendeu a seleção do Egito, tem experiência, bateu muito mal o pênalti e facilitou para o goleiro Ustari, que ainda deu rebote, só que aí o Trezeguet não conseguiu dominar a bola para completar para o fundo do gol. Mas no final das contas, uma situação bem legal, porque eu vou trazer aqui as estatísticas, porque foi muito legal de ver o jogo pela movimentação em si e de muitas finalizações. O time do Inter Miami finalizou 16 vezes no gol, sendo 7 no alvo, contra 11 do time do Al Ahly, sendo 2 no alvo, e teve mais posse de bola, teve 56% de posse de bola contra 44% do time do Egito. E muito legal a gente ver aí um futebol. Claro, como eu falei, o Mundial é uma grande novidade para todo mundo, né? Ver 32 times de todos os continentes duelando em 30 dias para ver quem é o melhor. Claro que a gente vai ver os europeus em ação no decorrer do campeonato, a gente vai trazer aqui vídeos interessantes para a gente trocar essa ideia, mas para um primeiro jogo é claro que faltou gol, faltou sim, faltou realmente o espetáculo do futebol que é ver gol, mas no final das contas foi um jogo que eu assisti aqui com os meus amigos em casa e
Pô, foi um jogo interessante, foi um jogo que deu para a gente acompanhar de uma forma curiosa, porque as duas equipes proporam demais a partida, né? O Al Ahly na transição forte de ataque, aproveitando a defesa do Inter Miami do espaçamento entre meio de campo e defesa. O time do Al Ahly, que é muito veloz, aproveitou muito bem disso no primeiro tempo, mas não conseguiu concluir gol. Aliás, perdeu gols, teve gol anulado por impedimento. E o time do Inter Miami tentando se segurar ao máximo. No segundo tempo, o Inter Miami botou a bola no pé e conseguiu mais organizar, com o Busquets no meio, com o Messi, fazendo o jogo rodar, e realmente foi importante. Um time experiente, o time do Inter Miami, né, que conta com estrelas fantásticas do futebol mundial, com o Luis Soares também, enfim. Foi legal a exibição, mas o empate deixa a situação dos dois clubes um pouco complicada. Por quê? Porque, assim, é um jogo de estreia. O jogo de estreia você tem que começar vencendo, tanto do lado do Al Ahly como do lado do Inter Miami, porque Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo e pode ser que com o andar da carruagem nós temos aí uma situação até interessante para o Palmeiras caso vença o Porto no jogo de abertura lá no MetLife Stadium em Nova York, jogo às 7 horas da noite. Mas isso é bem legal para os planos do Palmeiras, mas precisa fazer o dever de casa, precisa realmente iniciar bem diante de um adversário europeu, que é o Porto, que não fez uma boa temporada, para muitos o pior Porto dos últimos anos, né? O Porto com problemas muito complicados de esfera política, não é um time também que agradou na temporada, né? Ficou em terceiro lugar no campeonato português e foi eliminado na Europa League ali na fase de 16 avos, tipo, nas oitavas de final ali da Europa League, realmente muito complicado, né, pro time do Porto. Não faz uma boa temporada, mas pode entregar tudo nesse Mundial e vai ser um jogo interessante entre Palmeiras e Porto. A gente vai trazer também bastante informação por aqui, mas um jogo de abertura com 0-0 não é legal, mas pelo que as equipes se empenharam em campo, teve muita emoção. E olha, no final do jogo, o time do Al Ahly teve um contra-ataque que foi uma decisão totalmente tomada errada pelo ponta esquerda do time egípcio, que não conseguiu ter a leitura do jogo, porque tinha um jogador totalmente livre do outro lado do campo, que ele poderia, tipo, entregar praticamente livre para o jogador para tentar fazer o gol e não conseguiu. Então foi um jogo emocionante, foi um jogo que rolou ali bastante interesse de acompanhar. Eu entendo que não são times de prateleira e tudo mais, a gente quer ver futebol de alto nível, mas pelo que as equipes jogaram, foi bem interessante. Faltou gol, finalização teve a rodo, teve muita coisa legal e infelizmente não saiu gol, mas os goleiros foram muito bem, né? Então isso mostra que vamos ter bastante jogos interessantes nesse Mundial de Clubes, né? A gente fala de times desconhecidos que a gente não tem muito costume de acompanhar por conta de não ter acesso, né, para a gente acompanhar os times dos outros continentes, mas foi um futebol bastante interessante. Vamos ver como que o Messi vai se portar, né, nessas próximas rodadas, já que nós temos um Mundial de Clubes em que o Inter Miami e também o Al Ahly vão encarar Porto e Palmeiras. Então, muita coisa legal para a gente acompanhar nessa fase de grupos aí do Mundial de Clubes. Esse é o meu primeiro vídeo aqui do Mundial de Clubes. Eu espero ter mais oportunidades com o tempo para trocar essa ideia com vocês. O Messi, para mim, foi um jogador importante, ele jogou bem, teve chances, teve na bola parada, teve falta que o pessoal gritou gol, foi pela rede pelo lado de fora. O Messi conseguiu ali criar boas oportunidades, o Soares nem tanto, né? Muito mais preso e encaixotado na defesa, mas o Messi, claro, o principal jogador desse time, tentou fazer de tudo para conseguir fazer o gol, teve oportunidades e claro que para o Inter Miami fica essa lamentação, porque jogou dentro de sua própria casa, jogou dentro de sua cidade, para começar bem com Baggio, Ronaldo, Beckham, várias estrelas do futebol internacional, várias antigas estrelas que marcaram presença ali na abertura
da Copa do Mundo de Clubes e olha, foi bem legal a gente acompanhar. Eu gosto de futebol, eu assisto o jogo pra caramba, então não tem o que reclamar. Uma pena que foi 0-0, mas vimos o Messi tendo um bom jogo, mas parado ali pelo bom goleiro de 37 anos, o Arsenal, que usou sua experiência e realmente salvou ao Arli de uma derrota nesse finalzinho de jogo. Tava tudo pro Inter Miami poder ganhar e eu tava até trocando ideia aqui com o pessoal. Falei, pô, o time do Al-Ahly perdeu muito gol no primeiro tempo. Ó, isso aí é quem não faz, toma. E por pouco isso não aconteceu, né? Então vamos analisando aí jogo a jogo, porque é muito legal. Mundial de Clubes, destaque aqui no canal, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e bora resenhar. E amanhã tem Palmeiras e Porto, hein? Ó, vamos ficar ligado também que é a estreia do Verdão no Mundial, o primeiro brasileiro a jogar lá nos Estados Unidos, beleza? Eu volto aqui com mais conteúdo aqui no canal, a gente vem junto nessa cobertura do Mundial de Clubes. Deixa aí então o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!